Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaisa, sou acadêmica de enfermagem, sou estagiária do setor de controle de infecção hospitalar do Hospital Cristo Redentor. E hoje a gente veio trazer para vocês um trabalho redigido por mim, pela Tayane Moraes, Keila Barbosa, Nara Belloni e Ana Paula Mestoy. Nosso trabalho consiste na implementação, do Google Forms como uma ferramenta de apoio na mensuração do indicador de higiene de mãos. Então, aqui um breve resumo do nosso trabalho para vocês, né? A gente sabe que hoje as infecções relacionadas à assistência à saúde, né, as famosas IRAS, elas compõem um grande problema de saúde pública. Então, tem estudos, né, que comprovam que a prática da higiene de mãos correta, ela vai reduzir a transmissão dos micro-organismos multiresistentes, né, que são aqueles que são transmitidos através do contato direto, indireto, contato cruzado, né, e impacta diretamente nesse problema de saúde pública. Por isso, a observação direta da higiene de mãos, ela é muito preconizada hoje pela Organização Mundial da Saúde, de fato que mostra que é um índice de qualidade dos processos, né? Então, para mensuração desses dados, a gente criou uma plataforma, né, um formulário através do Google Forms, e realizamos um teste piloto na unidade de tratamento intensivo, na UTI do Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, a fim de a gente contabilizar, né, a observação dos 5 momentos de higiene de mãos, transcritos para a plataforma Google Forms. Então, aqui a gente dividiu para vocês o nosso projeto, né? Ele consiste, temos o objetivo, né, de descrever o processo, então, de implementação da ferramenta Google Forms e hoje o que que ela, do que consiste, né, nosso formulário, né, indicador, na mensuração, então, do indicador de higiene de mãos institucional. A gente tenta, como metodologia, trazer um relato de experiência acerca dessa implementação de tecnologia, né, da transcrição dessa coleta de dados. Então, como resultados, também foram elencadas ferramentas que pudessem facilitar essa observação de higiene de mãos e pudesse nos transcrever dados que fossem fidedignos, né? E a gente hoje conseguiu comprovar que o Google Forms, ele tem um grande potencial para isso, né? Então, a gente criou um formulário específico para esse fim. E a gente vai concluir mais para frente, vai falar um pouco mais nisso, que ainda se fazem necessárias algumas implementações em relação às instalações, né, de pontos de internet, mas que as novas tecnologias, elas são de suma importância, né? E que o Google Forms, ele realmente apresentou através desse nosso trabalho ser uma ferramenta importantíssima para esse indicador, né, para esse fim. Então, aqui a gente trouxe para vocês o SWOT, né, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Ela utiliza, então, nas organizações, né, para a gente poder identificar as fraquezas, as forças, as oportunidades, né, e ameaças de um negócio. Então, a gente tem como força desse Google Forms a garantia na segurança e a geração dos dados descritivos e gráficos. Então, assim que essa higiene de mãos ela é passada para os sistemas gráficos, eles já são parcialmente construídos. É uma ferramenta, então, simples, gratuita, que permite a exclusão, né, das respostas. Então, se há algum erro humano, a gente consegue fazer essa exclusão. Proteção de dados também, né? A gente tem esses dados, então, eles guardados em um sistema. E a alimentação da base de dados também de forma simultânea, né? Faz com que a gente consiga não precisar realmente esperar alguém preencher primeiro, para depois a outra pessoa poder mexer nesse sistema. Não, esse sistema ele pode estar aberto em qualquer computador e quantas abas forem necessárias. Então, como fraqueza, a gente tem sistema de internet wireless disponível nas unidades que não ocorre no momento, né? A gente também não tem insumos que podem nos auxiliar nessa coleta, como tablets e celulares que a gente possa utilizar, né, de forma institucional. E a gente também tem a gente tem que pensar que temos uma falha na comunicação com a internet, porque realmente a gente depende de um sistema que não é controlado manualmente, né? A gente tem como oportunidade, então, acessibilidade apenas a membros selecionados, onde a gente não é qualquer pessoa que pode acessar o nosso Google Forms nem preenchê-lo, e o compartilhamento também de dados aos setores externos de forma prática, rápida e confiável. Então, a gente consegue mandar esses dados para as unidades para que elas possam observar as corretas higiene de mãos e os dados que estão sendo preenchidos mensalmente.
E as ameaças, então, a gente tem a perda de dados, né? Como a gente está mexendo com o sistema, esses dados podem ocorrer a perda. A transcrição também incorreta de dados, mas concomitantemente a gente já comentou que permite a exclusão também de respostas erradas, né? E o limite de respostas. Hoje, o Google Forms, ele tem um limite de 25 mil respostas e hoje a gente já atingiu em 1 ano e meio 11.800 respostas. Então, como metodologia, aqui a gente mostra para vocês ao lado, na imagem ao lado, né, o formulário de higiene de mãos, ele foi desenvolvido em 2021, né, como a gente comentou anteriormente, e a gente pode, então, observar que a construção dele se deu, né, pelo preenchimento, primeiramente, do mês e do ano, né, ao qual refere a higiene de mãos, e observador também do momento. A gente vai preencher sempre esses dois dados, né. Aqui, então, nós temos também separado por turno, manhã e tarde, e também pelas unidades, né, que foram observadas e pela categoria profissional. Hoje nós temos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, residentes e outros. Né? Dentro desses outros entram coletadores de exame de sangue, terapeutas, né? A gente consegue preencher todas as categorias e abranger todas elas. Então, nas oportunidades, né, de higienização das mãos, a gente tem os 5 momentos, né, como conhecido. A gente tem também se o profissional higienizou ou não as mãos e qual insumo ele utilizou, se foi água e sabão, álcool, ou se ele não, de fato, não higienizou. A gente tem os resultados, né, a gente tem, então, o mês e o ano com maior número de coletas registradas no Google Forms, separado por mês. Esse mês que mais deu-se em coletas, né, foi em agosto de 2022, em agosto desse ano, que teve uma estimativa de 720 observações de higiene de mãos, que estão marcadas aqui nesse gráfico, que automaticamente o Google Forms já preenche para a gente. Então, relacionadas às unidades, né, a gente observa, então, as 5 momentos de higiene de mãos em 13 unidades hoje do Hospital Cristo Redentor, sendo a UTI e a emergência as unidades que ocorreram uma maior taxa de coleta. A gente também tem que lembrar que são 2 unidades que as coletas são 2 unidades que são realizadas mais coletas do que as unidades de internação normalmente. A gente tem um número mais aumentado nessas 2 unidades. O turno, então, a gente tem o turno da manhã, ele é observado em 64,6%, né? Então, a maior parte do tempo, os profissionais da manhã que são observados do que os profissionais da tarde, e a gente consegue fazer essa separação, e ela é muito eficaz a fim de a gente adotar melhorias, né, e treinamento para os profissionais de cada turno. Então, como a gente falou, são divididos em categorias, a categoria de profissionais são dividida em 8 diferentes categorias. Hoje, os técnicos de enfermagem, eles são a categoria mais observada, né, com 63,9%, porque, enfim, são mais profissionais, esses profissionais estão sempre atuando nas unidades, né, então eles são realmente mais observados. A gente tem separado daí pelas outras categorias profissionais também. As oportunidades, então, a oportunidade que a gente mais tem observado também, que é mais realizada de higiene de mãos, é antes do contato, depois do contato com o paciente, né, numa eficácia aí de 28,4% a 28%, respectivamente. A gente também tem, então, a opção, né, da gente separar a higiene de mãos entre sim e não para os diferentes momentos, e a plataforma demonstrou que 67% das higienes de mãos não posicionaram no tempo certo. Então, hoje a gente tem 33% de higiene de mãos no Hospital Cristo Redentor, e está tentando chegar nos 95%, e a gente espera que a ferramenta Google Forms nos ajude a melhorar esse processo. Então, o insumo, né, foi possível dividir em 3 opções, que se encontram higienização das mãos com água e sabão, álcool e se não higienizou. A gente pode ver que 7,1% dos profissionais não higienizaram as mãos e depois nós temos 22,4% de higienização das mãos com álcool. Então, a gente conclui, né, que é necessária adequação em relação às instalações e os pontos de internet nas unidades que a gente já conversou anteriormente, né, também a disponibilidade de instrumentos de uso coletivo, mas a gente ainda consegue observar que, de fato, como a gente também tem que pensar na segurança do paciente, né, a exposição desse paciente, a observação já ela é realizada de forma manual e depois transcrita para o Google Forms, né. Então, a agilidade do processo, redução de danos e erros e o envio fidedigno desses dados, facilitando a geração de gráficos de forma automática e descritiva, né, é de fácil partilha dos resultados e a garantia também da segurança dos dados. Então, portanto, demonstrou que a ferramenta Google Forms ela é uma ferramenta importantíssima para esse perfil de indicador e pode ser um grande aliado ao sistema hospitalar. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.
né? A gente fica muito feliz de poder apresentar esse trabalho para vocês. E é isso. Um beijo.